Então, olha só, já peguei lá, virei minha máscara, ó, tá? Já tá tudo passadinho aqui. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Passou ela aberta, virou, arrumou todos os cantinhos, deixou bonitinha lá, tá? Vocês vão ver aqui, ó, dessa pontinha final, meio centímetro ali, tá? E aí, nós vamos dobrar bem retinho e passa o ferro novamente. A mesma coisa do outro lado, passa novamente, tá? Ela vai ficar assim, ok? Eu gosto de dobrar aqui no meio e verificar se ficou na mesma largura, tá? Ó, porque às vezes no passar, no voltar, ela não fica, daí tem que deixar certinho. E agora, eu vou fazer assim, eu passo uma costura inteira, tá? Nesse caso, vai ser menos de meio pé. Ou seja, uma costura bem fininha, ela vai ficar bem fininha aqui, ok? E veja aqui, ó, a aberturinha que eu deixei. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto de deixar pequenininho, porque nesse momento fica fácil agora de eu costurar e fechar ela, tá? Se fica muito grande, daí você tem que ficar alfinetando, às vezes até um alinhavo à mão. Então, olha, eu observo a minha agulha pelo meio mesmo e sigo bem o cortezinho do pezinho aqui. Mas, se for mais fácil, vocês podem transportar a agulha de um lado para o outro, tá? Às vezes a sua máquina não é igual a minha aqui, mas ela tem uma chavezinha ali que a agulha vai para lá e para cá. E se a sua máquina não movimenta a agulha, é daquela simples, você movimenta a máscara, o tecido, conforme você precisa, tá? Então, um detalhe que já é legal para vocês saberem, o olho nunca vai ficar na agulha, e sim em algum ponto que você vai olhar como referência para a tua costura não ficar torta. No meu caso aqui, eu coloquei a máscara onde eu quero aqui a largura da minha costura na agulha, no meio, e ela tá aqui, ó, passando pelo lado de dentro do calcador. Então, isso dá menos de meio pé de máquina, tá? Outro detalhe, às vezes as meninas puxam a linha aqui. É até legal no comecinho a gente segurar ali a linha e puxar, dependendo da máquina ou da grossura do teu tecido. Mas é só até a máquina pegar no tecido. Depois você não fica puxando lá que isso estraga a máquina, tá bom? Então, ó, eu começo naquele cantinho e venho... Ó, mesma coisa, chegou aqui, eu não posso sair do cantinho, tá? Senão fica ruim, tem que fechar tudo certinho, não pode ficar nenhum ponto pro lado, tá? Eu parei ali alguns pontos, se é tipo assim, ah, eu não tenho muita prática, eu posso parar antes? Pode parar onde você se sente confiante. E aí, vem girando a mão. Virei e vou fazer. Ó, viu que ela quis escorregar ali? Sustenta. E agora, aqui na curva, olha, eu virei, opa, ficou um ponto a mais. Eu trago, eu já tinha virado, tá? O que não pode é com a agulha levantada você virar, que daí ela fica um ponto pro lado. Então, agora eu vou vir fazer a curva também. Essa partezinha aqui é meio chatinho. Se a máquina quer patinar, você ajuda com o dedo aqui a empurrar o tecido para ela ir. Mas tudo muito assim, suave, tá? Não é uma coisa pesada, tá, meninas? Uma coisa que eu não falei lá no começo, mas é legal vocês saberem também, é que para cada tecido nós temos uma agulha. Então, essa agulha que eu estou usando é a número 11, tá? Porque é um tecido que embora, ó, tá vendo que ela quer patinar? Não pode deixar ela enroscar lá. Aí você ajusta com a mão, ó, vai empurrando com a mão aqui. Aí, a agulha número 11 é legal para esse tecido. Mesmo que ele tá duplo aqui, ele não tá tão grosso, tá? Não chegou a cair a costura ali. E vocês vão analisando isso. Para cada tecido, a gente tem uma especificação de agulha.
agulha número 9 para tecidos mais finos, agulha número 11 para tecidos de algodão. Tricoline é o tecido de algodão que a gente fala. Cheguei no final, retrocesso novamente. Parei, levantei a agulha. Ah, olha só, aqui o extensorzinho, de novo, eu levantei e a minha máquina já levanta, mas vamos lembrar sempre desse detalhe, tá bom? Bom, já pespontei ela toda, ó, desse lado acho que dá pra vocês verem. Eu usei a linha bem da corzinha, né? E agora eu vou dobrar, então, onde tá o vinco ali, e vou passar uma costura. Existe dois jeitos de a gente pôr elástico nessa máscara. Eu vou ensinar pra vocês do jeito que eu gosto, que ela vai formar uma canaleta aqui, tá? Então, por isso, eu já vou pespontar direto aqui. Eu vou pôr do lado direito, porque eu gosto mais, porque daí o ponto da máquina fica mais bonitinho desse lado, tá? Então, ó, no comecinho lá, eu posso até dar uma ajudinha lá pra minha máquina, volto com o retrocesso e vou novamente dar uma ajudinha, só porque ali tá no início meio grossinho, mas depois eu já deixo ela de lado. Chegou aqui no final, retrocesso novamente. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, sempre no começo, o calcador fica meio inclinado, por isso a máquina tem dificuldade em puxar. Mas sempre lembre assim, ó, segurou ali, puxou um pouquinho, deu retrocesso. Retrocesso, vai e vem, é a mesma coisa. Vai, já foi pra cima do tecido, pronto. Ok, vou tirar daqui, já tirar essas linhazinhas. Parará. E agora vem a parte que é assim, não vou dizer complicado, mas que a gente precisa de mais atenção então agora, tá? Olha só, ela ficou assim, já tá pespontadinha, ó, tá? Quando eu abro aqui, ó, já tem as duas nervurinhas, tá bom? E agora vamos finalizar ela aqui. Então, eu não prendo o elástico aqui do lado, tá? Vou mostrar pra vocês, olha. Alguns modelos já faz isso daqui, ó. Prende o elástico aqui do ladinho, tá vendo? Ó, nesse meio centímetro, antes de fazer esse pesponto, já vai e põe o elástico. No meu caso, eu já faço assim, ó. Tá vendo essa parte? Mais ou menos, ó, no meio, onde elas se encontram aqui, ela vai ficar reta. Então, eu não posso deixar assim, tá vendo, ó? Não pode ficar assim. Essa parte tem que ficar reta, ó. Tá vendo? Ela fica retinha aqui, tá? Vem aqui e coloca um alfinete. A mesma coisa do outro lado. E aí, é interessante, é certo, fica bonita, fica mais correto, quando isso daqui, ó, bate na mesma direção. Tá vendo? Fica alinhado, tá? Alguns tamanhos de máscara, eles chegam e encontram aqui, tá? E alguns não encontram, mas ainda assim precisa estar aqui certinho. Algumas pessoas, algumas alunas minhas preferem passar uma costura já reta aqui, depois mais uma. Eu já prefiro passar de uma vez só. E então, assim, se ficar difícil para vocês passarem como eu vou fazer agora, pode fazer isso também, tá bom? Passa primeiro uma costura e depois passa a outra, mas tendo o cuidado que essa costura vai aparecer aqui do outro lado, tá bom? Então, precisa tomar cuidado. Então, olha só, ela ficou assim, certo? Eu vou pegar essa parte agora, vou dobrar aqui em cima, tá vendo? Olha, prendendo já essa parte, ó, dobrei em cima do alfinete, tá vendo? Seguro, tiro o alfinetezinho e coloco ele aqui, tá? Ó,
Então, ela vai ficar uma costura só prendendo, tá vendo, ó? Vai prender junto essa parte aqui, ok? O que pode acontecer no juntar aqui, a ponta de baixo escapar. Então, observa para que ela não escape, tá? Ela tem que ficar certinho ali. Eu vou pôr o alfinete daqui pra cá, porque ele tá meio grossinho, então vai ficar mais fácil assim, ok? Olha, ela já vai ficar certinha ali. A dobra, tá vendo? Ó, bem certinha aqui, mas com uma costura apenas, porque aqui, ó, não é o lado que vai aparecer, tá bom? Então, vamos fazer do outro lado novamente, ó. Ela está aqui, certo? Eu vou dobrar, que ela fique reta. Ó, ela puxa mesmo, tá? Porque essa é a ideia, né? Formar aquela caixinha que vai dar um espaço legal ali pra gente respirar. Então, eu venho, prendo com alfinete. Depois, com a prática, vocês já fazem isso tudo direto lá na máquina, sem precisar prender os alfinetes, tá bom? Ó, prendi aqui, prendi lá, tá? Esse lado eu nem vou pôr alfinete, porque eu já vou direto pra máquina. Ó, já vou dobrar por cima. Então, tá retinho aqui, na mesma direção. Vou vir aqui e... Vou pôr um alfinete, né? Porque... Chega ali na máquina, escapa, daí a gente fica... Ó, já põe um alfinetezinho e pronto. Tá bom? Olha lá, já formou a nossa máscara, ó, tá? Olha que bonitinha. Então, agora, eu costuro por aqui mesmo. Não tem como costurar por lá, vai ser muito mais difícil, então vamos por aqui mesmo. Então, eu não coloquei o elástico, tá vendo? Vocês devem estar se perguntando, mas e agora o elástico? O elástico vai passar dentro dessa canaleta, tá bom? Eu vou depois mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, pego aqui, fica grossinho aqui, porque fica 3 camadas de costura, mas aí a gente vai lá. Por isso é interessante não deixar o ponto tão miudinho, dá pra colocar num ponto 3, 3,5, tá? E a gente vai costurar. Ah, dá pra descer uns pontos da mão? Dá também, saiu a linha da minha agulha, pera lá. Tenham, assim, cuidado de não ficar forçando muito, sabe? Mas vai com paciência que dá tudo certinho, tá bom? Ufa, enxerguei aqui, ó. Prontinho. Bora lá. Eu já pego, olha, observem, em vez de eu começar com os primeiros pontos bem nesse comecinho, eu trago pra cá e volto com o retrocesso. Aí eu venho, que isso vai permitir que a minha máquina não fique patinando. Mas não deixa a costura entortar, tá, meninas? Não deixa entortar não, porque essa costura vai aparecer lá do outro lado, tá ok? Ó, 2 pontinhos aqui, volto com o retrocesso. Porque daí a máquina já vai ter mais estrutura ali, ó, ok? Aí, ó, o pezinho ficou inclinado. Quando eu digo inclinado é esse aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá levantando. Então, por isso ele tem dificuldade de ir. Tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente coloca um pedacinho de papelão, uma borrachinha, alguma coisa ali para ele sustentar. Ou essa ideia de dar uma puxadinha aqui com a linha e ó, tá vendo? Devagarzinho, não pode ser muito rápido a gente querer... Aí, ó, buscou. Pronto. Ok, foi. E agora vem. Vou tirar o alfinete, porque ele não tá no sentido retinho, tá vendo, ó? Ok? Ó. Vocês vão observando que eu diminuo a velocidade quando chega na parte grossa? A gente tem que também ter cuidado com a nossa máquina. Nossa máquina é forte? É, mas você precisa ter carinho com ela, tá bom? Porque se a gente não tiver carinho, aí ela vai... deixar a gente na mão, tá bom? Então, aqui, ó lá, ficou um pouco de linha ali, porque tava pra baixo, mas é só puxar daquele jeitinho que não fica. Vamos fazer o outro lado. Mesma coisa. Começo uns pontinhos aqui, volto e venho, tá? Essa é a parte que vocês precisam prestar mais atenção, quer dizer,
em todo, né? O geral tem que prestar atenção, mas é aqui que eu observo que as pessoas, minhas alunas lá em casa, têm mais dificuldade, tá bom? Então, ó, seguro aqui a linha e vou puxar ela. Vou vir mais pra frente pra ela me dar firmeza, ok? Volta. Ó, tá? Eu poderia nem deixar ela... E aqui, ó, veja, quando a gente tem mais habilidade, a gente já empurra com os dedos, mas no começo da costura a gente tem medo, né? Então aqui, ó, às vezes se coloca o dedo aqui, quem bate no teu dedo é o parafuso da agulha. Mas no começo a gente morre de medo de pôr a mão ali tão perto e assusta. Mas se vocês não se assustarem, o melhor jeito aqui é você sustentar com a mão, ajudar a máquina a puxar o tecido, que aí ela não patina. Vocês vão observar muito eu fazer isso, tá bom? Eu prefiro do que pôr outra ferramenta ali. Olha, observando para a pontinha ficar bem lá dentro, não ter perigo de... Ó. Ok. Terminamos. Veja. Tá vendo, ó? Quando a gente puxa e volta, ela faz esse bolinho. Então, se você empurra com os dois dedinhos ali, ela já vai certinho. Mas depois também esses fiozinhos que fica aqui, é só a gente tirar, não vai escapar a tua costura, tem um retrocesso ali, tá bom? Fica bem certinho, tá? Poderia também, se você achar que tá muito difícil, você faz assim, ó. Vem daqui pra cá, vira e volta. Mas a gente precisa começar a pegar a coragem e também a habilidade, porque vai ter coisa que não vai poder fazer isso. Olha só como ficou nossa máscara, tá? Ficou bem bacana. Então agora, olha, eu tenho esse elástico aqui. A medida do elástico que vai estar lá para vocês observem bem, porque tem um elástico que é mais firme e outros que são mais maleáveis, esticam, né, diferente. Então, vocês vão prestar atenção nisso, tá bom? Porque se eu coloco lá uma medida para mulher... Ai, acho que eu tenho um passador ali, porque eu acho que eu não vou conseguir passar ele todo sem... Vamos ver. Bom, então aqui, ó, o meu elástico, a gente observa a tensão e confere lá a medida. Mas por isso que eu gosto de fazer assim, porque eu fazia as máscaras para vender e aí começou uma pessoa a ter o rosto mais fino, outro mais largo, e aí tinha que ficar trocando o elástico. Dessa maneira, você não precisa. Isso aqui, ó, tá vendo? É um passador de elástico, tá? Então, e serve para virar também tiras, enfim. Vou prender ele aqui, tá? E fecho, e aí vou passar o elástico aqui. Olha, então, ó, passamos o elástico aqui, tá? E aí, o que que acontece? Se a máscara é para você, você já mediu, você pode vir aqui e costurar. Mas o que eu faço? A medida de elástico que vai estar lá na descrição para vocês vai ser maior, porque aí a pessoa vai pegar e vai colocar no rosto. Quer ver? Olha, vou mostrar para vocês exatamente como eu faço. Ó, nós vamos colocar aqui, ó, no rosto, deixando bem certinho o biquinho aqui no nariz, tá? E aí a gente pega o elástico, puxa aqui atrás da orelha, medindo do jeito que vai ficar confortável. Ah, preciso puxar um pouquinho mais, um pouquinho menos, sem deixar sair o biquinho aqui do meio, tá? E aí, depois que ficou certinho, eu venho aqui e dou um nozinho, tá? Amarro. Esse meu elástico tá pequeno, mas assim, vocês vão entender certinho como é que faz. Ó. Dei o nozinho, tá vendo? Daí, sempre o tamanho que eu coloco lá, sobra mesmo um pedacinho assim. Você corta ou faz o nozinho lá na pontinha e depois você vai pegar esse nozinho e vai puxando o elástico até que ele esconda o nozinho lá dentro, tá? Eu dei um nó grande aqui ou realmente o meu espacinho aqui ficou pequeno.
mas é assim que vocês vão fazer. Vai esconder o nozinho lá, tá? Dos dois lados, de maneira que a hora que vestir, você vai colocar e o biquinho vai ficar bem certinho assim, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Façam aí e usem bastante essas máscaras para que nós saiamos logo dessa pandemia, ok? E você pode estar doando também, tem várias pessoas que às vezes não pode comprar, né? Então você pode estar fazendo para praticar, para vender, ter a sua renda e também doar aí para alguém que não pode, ok? Até mais!